Bom, então, dando prosseguimento aos estudos, na aula de hoje a gente vai falar de mostrar algumas formas de como simplificar circuitos elétricos mais complexos, né? Porque os circuitos aos quais a gente vem trabalhando ainda são muito simples. Só fazendo um panorama geral, a gente vai estudar associações de resistores. Então, dois tipos de associações em série e em paralelo. A gente vai estudar as leis de Kirchhoff, definir alguns conceitos novos que estão presentes em um circuito. E por fim a gente vai ver alguns instrumentos de medida que a gente pode usar em um circuito elétrico. Para muitos a aula vai se resumir a uma revisão, porque boa parte do conteúdo dessa aula está presente no conteúdo pragmático do ensino médio, como conceito de resistência equivalente, lei dos nós, lei das malhas. Já é o que a gente já vem trabalhando, já são resultados conhecidos. Mas a gente precisa falar deles. Bom, então, o primeiro tópico vai ser a associação de resistores. Então, tem duas formas, elas estão presentes na imagem. Circuito 1 tem uma associação de resistores em série, e no circuito 2 tem uma associação de resistores em paralelo. Bom, então a ideia principal é encontrar uma forma de simplificar o circuito elétrico, né? E o que a gente, na verdade, vai estar fazendo aqui é transformar todas essas resistências, né, em uma resistência única que vai equivaler a todas essas outras. Então, o que a gente quer buscar aqui é a resistência equivalente de uma associação em série. Então, boa parte do saber científico físico construído pela humanidade, né, por detrás desse conhecimento tem uma propriedade do universo, da natureza, que é a simetria. Então, a simetria ela simplifica muito dos problemas que a gente tem para entender a natureza. Então, os físicos utilizam bastante esse conceito de simetria. E a simetria que a gente pode utilizar para resolver esse problema é o fato da carga ela ser conservada, né? Então, o que significa? Bom, então se nesse primeiro circuito aqui tem uma corrente passando nesse sentido aqui, uma corrente I, pelo fato dela não ter nenhum outro caminho para percorrer, não tem como ela desviar de caminho, essa mesma corrente I ela tem que passar por aqui também, certo? Pela conservação da carga. Então, essa corrente I é a mesma que passa entre os três resistores. Então, beleza. Isso aqui a gente já está familiarizado com esse conceito, né? A gente já resolveu um exercício parecido com esse na aula passada e não tem nada de novo, né? Eu posso escrever a seguinte soma. O resultado dessa soma aqui, ela entrega a diferença de potencial do circuito, certo? Nada de novo também até então, a gente já chegou a esse resultado antes. Certo, então eu quero fazer com que esse circuito se reduza a esse. Então, levando em consideração que no primeiro circuito e no circuito reduzido eu tenho a mesma DDP, para o segundo circuito eu posso escrever que a DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente, certo? E a corrente para esse circuito simplificado também é a mesma que está passando
no primeiro circuito, certo? Corrente I. Como a DDP é a mesma, eu posso simplesmente substituir o valor do V aqui, certo? Então eu vou escrever isso. E o que a gente percebe nessa expressão, nessa equação, é que a corrente é irrelevante para o cálculo da resistência equivalente. Então, ela pode simplesmente ser eliminada da equação e a gente descobre que a resistência equivalente é simplesmente a soma das três resistências. Novamente, esse resultado ele é apenas uma revisão, né? Muitos de vocês já viram isso aqui no ensino médio. E na aula passada, a gente, sem querer, utilizou desse resultado aqui para encontrar a corrente de um sistema, de um circuito. Em outras palavras, eu posso dizer que a resistência equivalente de qualquer circuito, né, que tenha resistores ligados em série é simplesmente o somatório desses resistores, certo? Já para o caso da associação em paralelo, que a gente vai utilizar o mesmo princípio, certo? Então, a mesma corrente que entra, a mesma corrente que está passando nessa parte do circuito aqui, I, ela está passando nessa parte do circuito aqui. Beleza. Então, falta a gente definir aqui como que vai ser o comportamento da corrente quando ela passa depois do ponto A. Então, a gente pode dizer que depois do ponto A, a corrente ela se divide em 3, certo? Então, primeiro a gente tem a corrente I1, depois a gente tem a corrente I2 e depois a gente tem a corrente I3, certo? Cada uma vai estar passando, respectivamente, nas suas resistências R1, R2, R3. O que a gente pode concluir desse diagrama aqui? Pela conservação da carga, eu posso dizer que a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3 é igual a I. Só refrescando a memória, a nossa ideia é transformar um circuito que aparentemente é complexo, né, em algo mais simples, certo? Então, o que a gente quer fazer aqui é simplificar a quantidade de resistores, certo? Então, no primeiro circuito, tem 3 resistores e eu quero transformar todos esses 3 resistores em um único resistor só, né? Um resistor equivalente a esse. Então, eu quero saber quanto que vale a resistência desse resistor equivalente. Novamente, a gente vai seguir os mesmos parâmetros do que a gente fez anteriormente. Vai ter a mesma DDP e a mesma corrente passando nos dois circuitos. Então, pela lei de Ohm, eu posso escrever que a DDP desse circuito simplificado é o quê? É a resistência equivalente vezes a corrente, certo? Então, eu posso escrever isolar a corrente em termos da DDP e da resistência equivalente, certo? E posso substituir o valor da corrente que a gente acabou de encontrar, né, nesse resultado aqui que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer aqui é... Beleza. Então, o que a gente pode fazer agora, né? A gente tem I1, I2 e 3. Eu também posso escrever I1 em termos da diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, certo?
que vai ser o quê? Que vai ser a diferença de potencial, né, entre o ponto A e B e a resistência R1. E essa diferença de potencial do ponto A até o ponto B é a mesma diferença de potencial do circuito simplificado. Então eu posso escrever isso, né, para todas as correntes. Então a corrente I1 ela vai ser a diferença de potencial sobre a resistência 1 mais a diferença de potencial sobre a resistência R2 mais a diferença de potencial sobre a resistência R3, certo? Então, a gente pode fazer agora exatamente o que a gente fez na questão anterior. A gente pode reescrever de uma forma mais elegante. Bom, o que a gente percebe é que a diferença de potencial, né, é a mesma dos dois lados, então ela é irrelevante para nossa equação. Uma maneira mais formal de escrever a resistência equivalente é que ela é igual ao somatório de 1 sobre a resistência. Beleza? E novamente, esses dois resultados, eles já são vistos já no ensino médio, já são estudados no ensino médio, e isso é apenas uma revisão para muitos. Bom, o próximo tópico do livro são as leis de Kirchhoff. E antes de falar das leis propriamente ditas, queria falar um pouco sobre o que é um nó, o que é uma rama e o que é uma malha em um circuito elétrico. Bom, e o nó é bem simples. Um ponto de nó é um ponto onde a corrente ela se divide. Por exemplo, aqui no ponto A está passando essa corrente I, certo? E ela se divide dessas três maneiras aqui, beleza? Então, esse ponto A é um ponto de nó. Ponto B também, porque essa corrente que está chegando aqui no ponto B, está vindo três correntes, elas estão se unindo e formando uma corrente só. Então, esse ponto B aqui também é um ponto de nó, certo? O que não é um ponto de nó? Por exemplo, esse daqui, esse ponto aqui do canto não é um ponto de nó, porque a corrente ela está passando e a mesma corrente está passando aqui também na parte de cima. Então, a corrente ela não está se dividindo. Analogamente aqui, nesse ponto aqui do outro canto, também não é um ponto de nó, porque a corrente ela não está se fragmentando. Beleza. Então a gente já sabe o que é um nó. E um ramo, o que é? Bom, se a gente sabe que o ponto A é um nó e o ponto B é um nó também, então o ramo vai ser a união de dois nós. Por exemplo, essa parte aqui de cima é um ramo. Esse trajeto aqui de dentro é um ramo também. Esse trajeto aqui de baixo é um ramo. Esses são os três trajetos que são óbvios, mas tem um quarto trajeto que é esse por fora aqui do circuito. Então, esse trajeto aqui também é um ramo, beleza? Por fim, uma malha, né, é uma parte do circuito, né, que tem um caminho fechado. Por exemplo, esse caminho aqui. Então, o fato de eu sair do ponto A, né, fazer todo esse percurso aqui e voltar para o ponto A de novo, então eu estou meio que fechando o caminho, né? Então eu tenho que sair do ponto A e sempre voltar para ele no final, certo? Então, outro exemplo de malha. Isso daqui é uma malha também. Estou saindo do ponto A, voltando para o ponto A de novo. Então, outra malha que eu posso ter é essa daqui mais externa, certo? Então, outra malha que eu posso ter é essa daqui, ó. Beleza? Então, com essas definições,
a gente já consegue chegar nas leis de Kirchhoff. Então a gente já chegou nesses resultados, tá? Estudando o tópico passado. Por exemplo, nesse ponto A aqui, que é um ponto de nó, o que está acontecendo com a corrente? A corrente está vindo aqui, ela é uma corrente I, e ela se divide, né, em três correntes: a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. E o que a gente achou como resposta foi que I1 mais I2 mais I3 é igual a I, certo? E agora o que eu faço para chegar na lei de Kirchhoff eu passo esse I aqui, que está no segundo lado da equação, para o primeiro membro. Então eu obtenho o quê? Que I1 mais I2 mais I3 menos I é igual a zero, certo? E traduzindo isso de uma forma mais formal, eu tenho aqui o somatório das correntes que passam por um nó é igual a zero, certo? Então, essa é a lei dos nós de Kirchhoff. Bom, então, para explicar a outra lei de Kirchhoff, eu peguei aqui de volta o primeiro circuito que a gente utilizou para descobrir a resistência equivalente de uma associação em série, certo? De resistores. Então, o primeiro resultado que a gente obteve foi que se eu tenho uma corrente que está passando aqui, né, e eu sei que ela está passando, que essa mesma corrente está passando pelos três resistores, a primeira equação que eu escrevi, no caso, foi que a soma das diferenças de potenciais entre cada terminal dos resistores é igual à diferença de potencial total fornecida aqui pela nossa bateria, né? Beleza? Então, vou escrever isso. Então, beleza. Então, V1 mais V2 mais V3, obviamente, tem que ser igual a V. Sendo V a diferença de potencial fornecida pela bateria, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Mesma coisa que eu fiz na equação passada, vou trazer esse V aqui do segundo membro para o primeiro. Em outras palavras, eu posso dizer que a somatória das diferenças de potenciais que passam numa malha é igual a zero, certo? Então, para o caso desse circuito aqui, a malha no qual eu estou calculando é essa malha externa aqui, né? Na realidade, não tem nenhuma outra malha. E agora a gente vai dar uma analisada nesses resultados. Bom, para a lei dos nós, não tem muito o que se falar sobre, né? É algo bem intuitivo, certo? Então, corrente que entra, que está entrando no nó, é igual à corrente que está saindo. Então, se eu isolar as correntes todas em um lado da equação, eu obtenho a lei dos nós. Então, a lei das malhas, a gente tem que ter um cuidado, porque depende do sentido que a gente está escolhendo percorrer determinada malha, certo? Então, a gente tem dois casos aqui, o caso A e o caso B. O caso A é referente à fonte FEM, né, a bateria, no caso, e o caso B é referente aos resistores, certo? Então, vamos dar uma interpretada melhor aqui no que cada uma dessas imagens está nos falando. Então, se na minha malha que eu escolhi, eu estou seguindo um percurso, né? E aí, no caso A, eu estou passando por uma fonte FEM, certo? E se eu estiver passando nesse sentido aqui, no sentido do menor para o maior, o valor que eu tenho que colocar na minha diferença de potencial tem que ser positivo. Em contrapartida,
Se eu estiver fazendo o sentido contrário, percurso contrário, se eu estiver passando do terminal positivo para o terminal negativo, o valor da DDP que eu preciso colocar tem que ser negativo, certo? E a conversão, né, para o caso dos resistores, é algo bem semelhante. Se o meu percurso tiver num sentido contrário ao da corrente, e a corrente aqui, novamente, essa corrente é a corrente de sentido convencional. O valor que eu preciso colocar para o DDP tem que ser positivo. E o caso contrário é se o percurso estiver no mesmo sentido da corrente, eu preciso colocar negativo. Natural esses resultados. Por quê? Porque se eu estiver indo contra a corrente, eu vou estar aumentando a diferença de potencial. Se eu estiver indo no sentido da corrente, como a corrente ela sempre sai de um potencial para um potencial mais baixo, então eu estou diminuindo a diferença de potencial. Então, essas duas convenções, né, são derivadas da primeira convenção, né, que a gente atribuiu o sentido da corrente saindo do terminal positivo para o terminal negativo. Último tópico da aula de hoje, instrumentos de medidas elétricas. A gente não viu nenhum até agora. O primeiro instrumento que a gente vai estar vendo o funcionamento é o galvanômetro. Então, a gente já tem instrumentos muito mais modernos atualmente, digitais, certo? E esse daqui é um correspondente mecânico a esses instrumentos digitais. Então, como que ele funciona? Tá passando a corrente, ela passa a corrente ela passa nessa bobina, certo? E pelo fato dela estar percorrendo essa bobina, ela gera um campo magnético. Ele é composto por ímãs permanentes. E a interação desses dois campos magnéticos faz com que a bobina ela gire. E a bobina girando faz com que o ponteiro se mova também. E nesse ponteiro está acoplado uma mola, né, para voltar para a posição inicial. É importante ajustar o galvanômetro de maneira que a deflexão do ponteiro, né, corresponda com a corrente que está passando na bobina. Então tem que ter esse cuidado. O próximo instrumento de medida é o amperímetro. E como o próprio nome sugere, ele mede a corrente do circuito. Então o amperímetro ele precisa ser ligado em série com o circuito, né, para ele medir a corrente. E ele, obviamente, ele tem que ter uma resistência, certo? Então, o ideal, né, é que o valor dessa resistência seja zero, né, para ele obter o valor da corrente, né, realmente como ela é. Só que, no entanto, isso não é possível, né? E o valor dessa resistência interna do amperímetro, ela tem que ser muito menor do que a resistência equivalente do circuito como um todo. Já o voltímetro, por sua vez, ele quer medir a diferença de potencial entre dois pontos. Então, você liga ele lá nos dois pontos que você quer medir, então você está, na realidade, fazendo uma ligação em paralelo. Então, para você obter a diferença de potencial exata entre os dois pontos, né, é ideal que a corrente ela não passe por dentro do voltímetro. Isso significa que a resistência interna dentro do voltímetro tem que ser muito grande. Né? Em outras palavras, né, no caso ideal, ela deveria ser infinita para que nenhuma corrente passasse, para que eu obtivesse apenas a medida correta das diferenças de potenciais. E novamente, então isso é impossível. Né? Então a gente tem que fazer, para a gente obter um valor coeso, a gente tem que fazer com que a resistência interna de um voltímetro seja muito maior
do que a resistência equivalente do circuito elétrico. Já o ohmímetro ele mede a resistência, né? Se ele liga uma resistência nele, ele dá o valor. Aqui tem o funcionamento dele, então ele fornece uma DDP e no circuito dele tem uma resistência que é variável. Então a gente precisa ajustar essa resistência dele para aproximadamente zero, para quando a gente plugar, ligar a resistência que a gente quer calcular no sistema, não interferir no valor de R. Potenciômetro, algo parecido. Ele também tem uma resistência interna e ele serve para calcular a DDP de alguma bateria. E aí tá aparecendo na tela potenciômetros, né? Já que o livro aqui ele não dá nenhuma imagem. E pelo fato dele ter essa resistência regulável, ele pode ser utilizado naqueles botões de amplificadores, por exemplo. Então, quando você gira aqueles botões dos amplificadores para mudar o som que sai da caixa, na verdade você está mudando a resistência interna de um potenciômetro. A variação dessa resistência interna muda o funcionamento do circuito elétrico e a gente nota isso, né, através do som que sai da caixa. Então, basicamente, foi essa a aula de hoje.